Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências da Natureza. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo o professor Vinícius Braz, de Biologia, e a professora Leonora Campos, de Ciências. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Márcia Moura e o Gilbert Santos, que está nesse bloco com a gente. Então é isso. Agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com o professor Vinícius. Professor Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Dani? Qual foi aí o tema da sua aula hoje de Biologia? Então, bom dia, Leonora. Hoje a gente teve uma aula para o segundo ano, onde falamos sobre o reino fungi, né? O que são fungos, as principais características, as utilidades econômicas domésticas dos fungos. E para começar, eu queria mandar um abraço para uma professora, até amiga de Leonora, né? A Círlia Salim, da Escola Estadual São Sebastião, lá de Teófilo Otoni, que vem acompanhando e vem falando que os alunos dela estão sendo participativos. Também grande abraço. E um grande abraço também para a professora Marisa Moreira de Araújo, que trabalhou comigo na Escola Estadual Pedro II, aniversário dela na segunda-feira. Parabéns, grande abraço, ela sempre vem acompanhando também. E tem sábado também, aniversário da nossa professora Leonora. Mesmo? Ô, companheiro. Obrigada, professor Vinícius. Ai. Primeiramente, então, parabéns, professora Obrigada, Leonora. gente. Conta pra gente aí quais foram os temas das suas aulas. Bom, primeiro, né, bom dia a todos, alunos, professores, pais, né? Tem muita gente que está nos ouvindo nesse momento. A gente agradece a participação. E hoje nós tivemos aí 3 aulas inéditas. No quarto ano, a gente falou aí da transformação da matéria, reversível e não reversível. Contamos aí, gente, com a figura ilustre, uma participação ilustre de um aluno que foi o José Pedro, que fez um vídeo das aulas. Aí ele encaminhou aqui para a rede, né, Minas, e a gente exibiu esse vídeo hoje na aula. Parabéns, um abraço aí para o José Pedro, parabéns aí pela sua participação na aula de ciências. Conto com a participação dos alunos, que também possa mandar aí vídeos, né, dos nossos experimentos para a gente exibir aqui nas aulas. E foi muito legal aí a aula do quarto ano. No quinto ano, nós abordamos sobre as propriedades dos materiais. Retomamos aí a condutibilidade elétrica, fizemos experimento e também falamos aí da dureza, de outra propriedade, né, da matéria e também da força magnética. Fizemos também aulas demonstrativas, muito legal. E no sexto ano nós falamos aí das transformações físicas e químicas, que também foi uma aula muito, muito demonstrativa. A gente agradece aí a participação de todos, mas também a Círlia, inclusive, ela mandou uma homenagem para a gente, viu, Vinícius, aqui na Rede Minas, parabenizando pelas aulas, né, de Biologia e de Ciências. É uma grande parceira, grande amiga. Círlia, ela é da Escola Estadual São Sebastião. E ela acompanha as aulas, professora também de Biologia e de Ciências, e tem gostado. E temos aí o Eudes Rufino, né, de Coronel Fabriciano, ele é da Escola Estadual Laura Xavier, no bairro Jardim. E também um aluno que também assiste às aulas, né, que é o Raidan Alvin, da Escola Estadual Polivalente, né? Na verdade, ele é Rayander, né? O nome dele é Rayander. Nome difícil, né? Mas aí a gente agradece a participação de todos vocês. Obrigada, professora Leonora. Agora que já relembramos as aulas, vamos passar para as nossas perguntas? Vamos lá? Nossa primeira pergunta é uma dúvida de sexto ano. Professora Leonora, um produto na prateleira do supermercado pode ter algum tipo de transformação?
Muito boa essa pergunta, né? Eu acho que é uma curiosidade que todos nós temos. E eu abordei na aula sobre essas transformações físicas e químicas. E a gente falou de como é importante olhar a data de validade de um produto na prateleira do supermercado. Por quê? Porque mesmo, às vezes, aquele produto está ali embalado, ocorrem transformações químicas ali. E por quê? Porque os conservantes, os aditivos que usa naquele alimento, ele tem um prazo ali para a conservação do alimento. Então, ultrapassando essa data de validade, o alimento ele pode passar por alguma transformação química que você só vai perceber na hora que abrir, porque na embalagem você não consegue perceber. Aí alertamos aí a necessidade, a importância de olhar a data de validade dos produtos e, às vezes, principalmente quando está na promoção, porque as pessoas colocam um produto justamente porque está perto de vencer. Então, se você não for consumir rápido, é aconselhável que nem compre. Mas acontece uma transformação química e ela só é percebida quando você abre a embalagem, percebe aí. E é um dano, né? Causa aí grandes intoxicações e também danos aí à saúde. Então, não é aconselhável usar um alimento com validade. E os supermercados até alertam, né? Para a gente ajudar a olhar a validade. Eles fazem até a troca na hora, né? Porque Exatamente. a gente vai estar ajudando outras pessoas também nisso, né? Isso mesmo. E nós, né, como educadores, a gente tem que alertar isso aí todo dia, né? Isso, e a gente também tem que tomar cuidado, né? Que é uma transformação, principalmente dos enlatados. Isso. Porque pode ter o crescimento de uma bactéria, né? Famosa aí, que na hora que dá aquele estufamento, tem hora que a gente vê aqui, por mais que o alimento enlatado não esteja fora do prazo de validade, mas às vezes ele está lá amassado, estufado. Olhar as características, com né? aquele estufamento, Leonora já falou, se houve formação de gás, estufou aquilo ali. E esses enlatados têm uma bactéria lá que pode causar até a morte da pessoa, dependendo de se consumir esse alimento. Que ela libera uma toxina e ela vai paralisar os nossos músculos. E essa paralisia desses músculos, então, pode causar, dependendo, uma parada cardiorrespiratória, a pessoa fica sem ar. É o botulismo, né? É, isso, o botulismo, que é a mesma toxina do Botox, que eu costumo brincar com os meninos na hora que vai lá, aplica Botox, fica com a cara toda esticada, até mesmo sem expressão facial, se erra a mão. É a mesma coisa, paralisou o músculo. Então, pensa em ingerir aquilo ali com bactéria cheia de toxina. E aí, Dani, a gente pensa assim, uma aula aí de transformações físicas e químicas, que a gente trabalhou no 6º ano, e como é que está bem próximo da gente, né, quando a gente coloca isso aí para o aluno, né, para os pais, e como que a gente percebe uma transformação química na prateleira do supermercado, e são práticas simples que a gente tem que olhar, aprender a olhar, e olhar também a embalagem, como o Vinícius lembrou. Exatamente. Às vezes aquele produto nem está quase, às vezes, até vencendo, mas é necessário você olhar a característica da embalagem. É importante também. Excelente, professores. Vamos passar para a próxima? Vamos. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 2º ano. Qual a diferença entre corpo vegetativo e corpo de frutificação nos fungos? Então, essa é uma pergunta, né, do 2º ano. Quando a gente vai falar dos fungos, a gente lembra logo nos cogumelos. E quando a gente fala nos cogumelos, ele tem aquele chapéu, né, aquela parte de cima, que é o famoso chapelão, quando, né, lá dos Smurfs, a casinha dele. Então, aí a gente divide ele em corpo de frutificação e em corpo vegetativo, em um fungo pluricelular. O corpo de frutificação, ele está associado à reprodução. Então, ele que vai ser responsável, então, pela reprodução desse fungo, que é aquela parte de cima, o famoso chapeuzinho. E o corpo vegetativo é aquele corpo, então, que vai ficar fixando esse fungo em algum substrato. Pode ser debaixo da terra, dependendo, onde as suas hifas, né, elas vão parecer as raízes das árvores, como se fosse, mas não é. Tá? Então, ela vai ter essa mesma função de fixação. Então, esse corpo vegetativo, ele tem essa função de fixar esse fungo em um substrato. E o corpo de frutificação, ele tem a função de reprodução. Excelente, professor. Vamos para a próxima. No telão, nossa próxima dúvida é para a professora Leonora, uma dúvida de 4º ano. Como posso identificar uma transformação física e uma transformação química? Hoje, né, contamos aí com o José Pedro, da Escola Estadual Delfim Moreira, ele deu um show aí em transformações físicas e químicas. E a gente retomou essa aula, inclusive com o propósito mesmo de passar de estar aí com essa participação de José Pedro. E a gente identifica, né, pede para identificar, né, o que evidencia, não é isso, Dani? Uhum. Leia aí de novo. Como identificar uma transformação física e uma transformação química?
eu sempre falo na aula, e eu sempre retomo isso, falo que é necessário você observar as características do material, né, da substância, antes e após as transformações. Se ocorreu mudança nas características do material, ocorreu aí alteração de cor, de sabor, ou de cheiro, ou liberação de gás, de luz, a gente vai falar que a transformação aí foi uma transformação química. Se ocorreu somente aí a alteração, somente no estado físico, não mudou as características do material, a gente vai falar que a transformação é uma transformação física. Zé Pedro aí deu um show aí hoje, tá? Excelente, vamos para a próxima. É uma dúvida também para você, professora Leonora. Por que a lâmpada acendeu na água com açúcar e na água pura? Bom, eu imaginei que algum aluno ia fazer essa pergunta aqui hoje. Por quê? Porque na nossa aula nós fizemos aí vários os experimentos de condutibilidade elétrica. E trouxe aí água com açúcar, água pura, na água da torneira, né, que na verdade nem era pura, e a água com vinagre e a água com sal. E, na verdade, o experimento pretendia que a lâmpada acendesse na água com sal e na água com vinagre. Não era para a lâmpada acender nem na água do copo, né, na água pura, e nem na água com açúcar. Mas por que que aconteceu? Porque a água que a gente colocou é uma água da torneira, então ela não é uma água pura, porque se ela fosse uma água destilada, uma água que só tivesse H2O, ela não acenderia a lâmpada. Então não passaria a corrente elétrica, porque a água pura, ela não é uma boa condutora. Porém, como a água da torneira, ela estava ali com outras substâncias misturadas ali, porque ali tem sais minerais, né, tem muitas outras substâncias, então ela acabou acendendo a lâmpada. E também na água com açúcar também, por quê? Porque a água da torneira que nós pegamos, colocamos o açúcar, embora o açúcar não seja bom condutor, ele passou a corrente elétrica porque a água que a gente estava trabalhando ali não era uma água pura. Então, quando você for fazer esse experimento aí na sua casa, você vai pegar uma água pura, destilada de preferência, para você testar, e teste aí com tudo que você tiver aí na sua casa. Que aí você vai perceber que se a água for pura e você misturar o açúcar, não acende. Só aconteceu esse imprevisto aí, né? Porque ciências é isso, né? Nem sempre um experimento que você planeja, que você prepara, ele vai te dar aquela resposta fidedigna que você quer naquela hora. Mas nas ciências, quando o erro, ele te leva ao acerto, o erro te conduz à aprendizagem, e nem sempre que você vai fazer um experimento, pode ser que ele não tenha aquele resultado fidedigno que você espera. Mas faça, pesquise, porque isso aí é aprendizado. Então, com esse experimento que não deu errado, né? Não vamos falar que deu errado, ele propôs um novo aprendizado e a gente percebe aí que a água da torneira ele passa a corrente elétrica. Assim, inclusive, você já ouviu falar assim, tem pessoas que sentem choque no chuveiro, né? Quando está tomando banho. E por quê? Porque além do suor do corpo, né? Que tem sal, tem sais minerais, tem ainda a própria água do chuveiro que não é uma água pura. Isso, eu costumo brincar também com os meninos e brincar e falar sério com eles também a respeito de quando a gente erra em uma questão de ciência ou algum experimento que a gente pede para fazer, deu errado isso, aí fica lá triste, tudo. Não, eu falo, gente, às vezes na ciência o erro vale muito mais do que o acerto, porque com o erro igual, né, deu errado o experimento, mas aí a gente fica, por que deu errado? Vamos investigar, igual a questão da água, foi a água da torneira. E aí a gente vai tendo N hipóteses e N soluções aí, e investigando e vendo o que acontece para que isso dê certo o resultado final do meu experimento, ou então dê errado mesmo, porque tem que dar errado, e comprova. Não, isso está errado, pronto. Isso é ciência. E também uma coisa que eu estou lembrando aqui agora, é que, às vezes, se você for fazer o experimento na sua casa, coloca o fio que você for colocar, sempre você dê a limpeza no fio. Exatamente. Para passar para o outro experimento. Porque se você coloca na água com vinagre e depois você vai para a água com açúcar, ele já carrega, a mesma água pura, ele já carrega, né, os íons, isso, as entre cargas. o fio tem água lá. E aí o experimento vai acender da mesma forma. Então, é necessário aí
ter esses cuidados, mas aí utilizar os métodos científicos aí na ciência, que é essa observação, esse levantamento de hipóteses, por que acendeu, por que não acendeu. Isso aí é fazer ciências. Obrigada, professores. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de segundo ano. Professor Vinícius, qual a diferença entre hifas e micélio? Então, quando a gente fala em questão de fungo, o fungo ele pode ser, né, unicelular ou pluricelular. Os fungos pluricelulares, eles são constituídos de estruturas de filamentos que nós denominamos hifas, que são filamentos parecendo fios de cabelos que vão possuir células lá e vai ser essa unidade do fungo. Quando então essas hifas elas vão se ramificando, vão tendo esses conjuntos, formando então um fungo pluricelular, nós chamamos então isso de micélio. Então a hifa, ela vai ser essa unidade, essa ramificação que vai ter. E o micélio vai ser esse conjunto de hifas que vai formar o corpo de um fungo pluricelular. Obrigada, professor. A nossa próxima dúvida é do Jorge Emanuel. Ele é estudante da Escola Estadual Dr. Antônio Augusto, do município de Montes Claros, estudante do 5º ano. Professora Leonora, por que para riscar um diamante precisa de outro diamante? Jorge, isso. muito obrigada, Jorge, pela pergunta. E quando a gente trabalhou aí as propriedades dos materiais, nós falamos aí da dureza, né? Que é a resistência, a capacidade que um material tem, né? De riscar um outro objeto. Citamos aqui o diamante, né? Que o diamante, ele é extraído da natureza e ele tem uma resistência tão grande, ele tem um grau de dureza tão elevado que ele risca vários outros objetos, várias outras substâncias. Inclusive, para riscar um diamante é necessário um outro diamante por causa da grande capacidade que ele tem de dureza, né, de resistência mesmo aí, né, que a gente fala nessa dureza que os objetos têm. Porque os objetos, eles têm várias propriedades aí, né? E uma delas é a dureza que eles apresentam. Obrigada. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de segundo ano. O que são hifas septadas e hifas cenocíticas? Muito boa pergunta. Quando a gente então fala dessas hifas, igual eu falei, né, vai ser essa unidade estrutural desse fungo. Quando a gente tem essas hifas, elas vão possuir septos, elas vão ser divididas. Vou ter que desenhar isso. Vou ter que desenhar essa. Tá? Vai então, lá. O que acontece? Quando eu tenho uma hifa, então eu tenho lá. Essa hifa, ela pode possuir septos, que vão dividi-las. E onde cada hifa aqui vai possuir um ou mais núcleos. Isso daqui, então, eu falo que são hifas septadas, porque elas vão ter septos que vão dividir, que esses septos podem ser septá-las totalmente ou deixar, então, uma pequena abertura. Então, hifa septada. Quando nós falamos em hifas que não vão possuir esses septos, elas vão possuir, então, somente o núcleo, que vários núcleos, que vai se diferenciando e vai unindo o citoplasma, diferenciando e unindo o citoplasma, não tem essa divisão, nós chamamos, então, de hifas cenocítica. Então, hifa septada vai possuir esses septos que vão dividi-las, compartimentá-las, digamos assim. E as hifas cenocíticas vão ser aquelas hifas que não vão possuir essa compartimentação. Obrigada, professor. Nossa próxima dúvida é do Samuel Nascente. Ele é estudante da Escola Estadual Bom Jesus, no município de Uberlândia. Ele estuda no 4º ano. Professora Leonora, o que significa reversível e irreversível? Samuel, parabéns aí pela pergunta. Eu amo esses alunos dos anos iniciais, né, Dani? Eles são participativos, né? Eles participam mesmo e mandam muita pergunta. Gosto muito da participação deles. Samuel, ele pergunta sobre transformações reversíveis e não reversíveis, ou irreversíveis. O próprio nome já está indicando, né? Uma transformação reversível é aquela que dá para reverter. Ou seja, trouxemos aqui várias demonstrações aí do gelo derretendo, água transformando em gelo. Então, é uma transformação reversível. Aquele copo com água, ele passa para o estado sólido, transforma em gelo. Ele derrete, passa para o estado líquido. Você leva ali na chaleira da sua casa,
vai passar para o estado gasoso. Então, altera apenas o estado físico, acontece a reversão com maior facilidade. Já as materiais que têm transformação irreversível, o nome já está indicando, né? Não tem como voltar a ser o que era antes. Aí trouxemos aqui, né, a ferrugem, por exemplo, a limalha de ferro, mostrei a limalha de ferro antes, depois acontecer a transformação aí, a ferrugem. Eu lembro que acho que eu trouxe a pipoca também, mostrei aí o milho da pipoca recebendo calor, a transformação irreversível, ele não volta a ser o que era, com aquelas características, com aquelas propriedades que tinha. Então é isso aí que define a transformação reversível e irreversível. Ok, complementando a pergunta, professora, a próxima dúvida era de sexto ano. E como podemos impedir ou retardar uma transformação química? Muito boa também. Logicamente, a gente pode aí retardar ou até mesmo, né, impedir aí por um certo tempo uma transformação química. Então, isso acontece quando você, por exemplo, vai colocar o alimento na geladeira, por exemplo. A geladeira, devido à baixa temperatura, ela retarda ali a transformação química do alimento. Por isso que você usa aí o congelamento, o salgamento, são vários métodos aí de conservação dos alimentos. Mas também existe aí, eu trouxe na aula, uma demonstração que a gente trouxe um vidro, né, uma garrafinha com água e um prego dentro e trouxemos outra garrafinha com o óleo. E eu lembro que a gente deixou aí uma semana e percebe a reação química acontecendo aí, a transformação química da ferrugem no prego com água. Mas você não percebe essa transformação aí no prego quando ele é mergulhado no óleo. Ou seja, então o óleo, ele impediu, ele vai retardar aí a transformação química. Chamamos a atenção de quando pinta aí o portão de ferro na sua casa, que a mãe pinta para impedir que o ferro entre em contato com o oxigênio do ar, com o próprio vapor de água, e ocorra aí essa transformação química. Então, a pintura, né, ela é baseada na tinta óleo, que ela vai aí retardar essa transformação química que acontece aí todos os dias aí no quintal da nossa casa. Obrigada, professora Leonora. A nossa próxima dúvida no telão é uma dúvida de segundo ano. Todo cogumelo é comestível? Boa pergunta. Essa pergunta... Ainda mais nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, que a gente sabe que várias coisas que não se comiam antes, hoje está virando na culinária. Então, os cogumelos, muita gente não come. Fala, vou comer cogumelo, vê aquele cogumelo lá, igual a orelha de pau, né? Que sempre dá, que a gente observa muito quando tem roça. E muito bonito, por sinal, muito bonito, né? lindo, aquela orelhona lá. Então, nem todo cogumelo ele é comestível. Existem cogumelos que são tóxicos. Um clássico exemplo de cogumelo tóxico é aquela casinha do Smurf, né? Aquele cogumelo bonitinho que a gente conhece, né, do chapeuzinho vermelho, do corpo de frutificação. Que agora toda criança sabemos, às vezes quer pegar, né? Isso. E não pode. Que agora nós sabemos, nós não vamos chamar de chapeuzinho mais, é corpo de frutificação, né? Tem que aprender os termos bonitinhos para falar que assistiu a aula. Então, esse corpo de frutificação, ele é vermelhinho, bonitinho, tem umas pontinhas brancas. Então, ele é um tipo de cogumelo tóxico, mas nós temos vários cogumelos que são comestíveis. O próprio champignon, né, o cogumelo de Paris, aquele em lata que a gente faz o estrogonofe, tudo, ele é um cogumelo comestível. Shiitake, shimeji, que são outros, eles são mais cultivados na gastronomia oriental e está vindo mais para a gente, né, com essa questão da globalização e tudo mais, e trazendo essas misturas de sabores. E na aula também eu falei de um cogumelo caríssimo, por sinal, que é a trufa, que é um cogumelo, assim, super caro, que dizem que tem um sabor maravilhoso, muito forte, e que eles são utilizados na alta gastronomia, né? Ao final do prato, finaliza, rala um pouquinho lá da trufa, e são todos, então, cogumelos comestíveis, mas nem todos são. Obrigada, professor Vinícius. A nossa próxima dúvida é da Camila. Ela é estudante da Escola Estadual Barão de Macaúbas, no município aqui de Belo Horizonte. Ela faz a seguinte pergunta, professora Leonora: o metal tem energia positiva e negativa? Na verdade, nós trabalhamos aí os metais como os bons condutores, né? Tanto de calor e tanto de eletricidade.
E aí a gente, na verdade, para ter essa condução, é necessário que tenha as cargas positivas e negativas, né? Porque a passagem dos elétrons livres, né, eles ocorrem justamente dessa forma. Então, a gente abordou aí tanto os bons e os maus condutores, justamente essa capacidade que os metais têm aí de deixar passar com facilidade a condução elétrica. Obrigada, professora Leonora. Vamos para a próxima. É uma dúvida de 5º ano. O que é magnetismo? Trabalhamos hoje sobre a força magnética, que é uma propriedade da matéria. Acho que foi a última propriedade que cada semana a gente trabalhou uma propriedade. E eu trouxe o ímã, né, para mostrar aí, porque nada melhor que mostrar essa força magnética, né, o magnetismo, essa força de atração, que a gente chama de magnetismo, justamente isso, essa força de atração dos objetos, inclusive, né, o ímã tem esse campo magnético, polos positivos e polos negativos, né, que a gente tem que pensar no polo norte e polo sul. Falamos aí que os polos iguais, eles repelem, mas os polos diferentes atraem. Então, essa força magnética, ela depende aí dessa atração entre os polos, positivo, o polo norte e o polo sul. Obrigada. Vamos para a próxima no telão. É uma dúvida de 2º ano. Professor Vinícius, qual a diferença entre mofo e bolor? Ou os dois são a mesma coisa? Então, os dois, para a gente falar, né, entre mofo e bolor, todos os dois são fungos. São fungos unicelulares que a gente vai ter presente. Só que há uma diferença. O que acontece? O mofo, você não vai falar mais que tem pão mofado. O seu pão não está mofado, o seu pão ele vai estar com bolor. O bolor, ele geralmente ele se dá em alimentos. Então, aquela laranja que está lá, que chega a ficar estragada, cheia de fungo, então aquilo ali formou-se o bolor, né? O pão, quando fica lá, ele vai ter o bolor. E o mofo, ele vai se dar em paredes, né? Em locais de umidade. Então, essa é a diferença entre mofo e bolor. O bolor, ele vai se dar em alimentos e o mofo, ele vai se dar na parede de casa, que é comum mesmo, principalmente parede de banheiro, porque é um local que geralmente não bate muito luminosidade, é um local mais úmido. Umidade. Exatamente. Por isso que a questão, né, sempre da pintura, ou de, se possível, o azulejamento até o teto, porque vai impedir, então, essa formação de mofo. Até porque, né, Vinícius, para o fungo reproduzir, ele tem que ter uma condição ambiental própria, né, que ele adapte melhor para a reprodução, que é a umidade, que é a temperatura, né? Então, tudo isso interfere, a luminosidade, que vai interferir aí para a reprodução desses fungos. Exatamente, porque igual os fungos, eles são seres o quê? Que a gente fala, né? Eles são heterótrofos, né? Eles não conseguem fazer o seu próprio alimento, não conseguem realizar ou a fotossíntese ou a quimiossíntese, e eles são heterótrofos diferentes da gente, que nós somos heterótrofos por ingestão, nós necessitamos de ingerir o alimento, né? Ingerindo o alimento, a gente tem uma digestão dentro do nosso corpo. Já o fungo, ele vai ser o quê? Ele vai ser heterótrofo por absorção. Então, aquele local, aquele ambiente que vai estar lá úmido, né, propício para ele crescer, ele vai lançar no meio várias enzimas. Essas enzimas vai degradar a matéria orgânica. Então, degradou a matéria orgânica, ele vai o quê? Absorver essa matéria orgânica menorzinha, por exemplo, glicose, em partículas menores, e vai absorver aquilo ali. Por isso que os fungos, eles são seres que podem dar praticamente em todos os locais úmidos. Obrigada, professor Vinícius. A nossa próxima dúvida é da Bianca. Ela é do município de Rio Paranaíba, estudante do 6º ano. Professora Leonora, é possível acontecer uma transformação química e uma transformação física ao mesmo tempo? Parabéns aí, Bianca. Esses alunos do 6º ano também arrasam, né? Bianca, quando a gente fala aí da transformação física e da transformação química, logicamente elas podem acontecer simultaneamente. Por exemplo, vamos imaginar quando você acende uma vela. A vela é constituída de parafina. Você percebe que a parafina vai derretendo. Então, está acontecendo uma transformação física. A parafina no estado sólido passa para o estado líquido e depois solidifica de novo, né? Porque depois que ela passa aí, que ela derrete, ela volta a ser parafina. E lembrando aí que para você acender a vela,
existe o pavio ali, né, que você vai colocar ali o fogo. Ali já está acontecendo uma transformação química, porque está liberando ali fumaça, né, gases, e está tendo ali uma combustão, uma queima. Então, em uma vela acesa, você percebe as duas transformações, física e química. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de segundo ano. Como surge a primeira hifa de um fungo e como ela origina o micélio? Então, boa pergunta. O que vai acontecer? Toda vez, então, que o fungo vai se reproduzir, ele se reproduz através dos esporos. Esses esporos, então, tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada, após ocorrer a germinação, ele vai originar uma célula, um ser, que esse daí, então, vai ser a sua primeira hifa. Essa hifa, então, quando ela vai dividindo por várias mitoses e vai dividindo e ramificando, essa hifa, ao ramificar e fazer essas divisões, esse conjunto vai formar o quê? O micélio desse fungo. Obrigada, professor Vinícius. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza, que no próximo bloco contará com a participação do professor Júlio Bastos, de Física, e do professor Bruno Galvão, de Ciências. Eu agradeço a presença do professor Vinícius, da professora Leonora. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já! Persona em Foco é um programa que traz os maiores nomes do teatro, do cinema e da televisão. São artistas, diretores, dramaturgos e entrevistas divertidas e emocionantes, conduzidas por 2 convidados especiais, 2 colegas de profissão. Gente que faz parte da história das artes cênicas do nosso país. E você é o nosso convidado mais especial. Então, temos um encontro marcado com o Persona em Foco, aqui na Rede Minas. Porque eu comecei a fabricar viola com muita dificuldade. Hoje eu tenho esse sistema de trabalhar aqui, que muitos colegas meus, às vezes, vêm me visitar aqui, nem não entende para que lado que começa. Eu vim lá da roça, lá do mato, a gente tem que falar assim. E a madeira, sempre quando a gente, às vezes, sai aí, que vê, tipo a laranjeira, que a gente acha diferente, ou alguém vai cortar, eu até já encomendo, né? Então dá sonoridade boa. Tipo essa viola aqui, essa viola aqui. Não sei se você viu o som dela, ela é toda maciça, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? No Cinematógrafo dessa semana, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o universo da animação brasileira. Então é isso, eu fico aqui esperando vocês na Rede Minas. Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor Júlio Bastos, de Física, e do professor Bruno Galvão, de Ciências. Sejam bem-vindos, professores. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp,
nos números que estão aparecendo aí na sua tela. Enquanto recebemos mais algumas perguntas, vamos lembrar mais alguns conteúdos. Professor Júlio, tudo bem? Tudo bem, Daniela. Conta pra gente aí, quais foram os conteúdos em física? Bom, alunos, antes de eu falar sobre as nossas aulas de hoje, eu quero fazer alguns agradecimentos especiais dos alunos que têm participado, assistido às nossas aulas, mandado perguntas. E eu quero mandar aqui alguns abraços especiais. Quero mandar um abraço para a Alicia Rangel, do Instituto de Educação aqui de Belo Horizonte, para a Rosiane dos Santos, da Escola Estadual Professor Afonso Neves, também de Belo Horizonte, e para o professor Cláudio Luide, das Escolas Estaduais Boa Vista, de Contagem, e Juscelino Kubitschek de Oliveira, de Ibirité. Um abraço a vocês que têm ajudado a gente participando, enviando sugestões, perguntas, cada vez melhorando mais as nossas aulas aqui. Bom, as nossas aulas de hoje, nós trabalhamos no 3º ano do ensino médio, continuando a eletrodinâmica, os circuitos eletrônicos. E eu abordei mais hoje o aspecto dos curtos-circuitos, mostrei o que são curtos-circuitos e mostrei alguns exercícios de como que isso acontece na resolução de problemas. Na aula que a gente também trabalhou interdisciplinar, junto com as professoras Mônica, de Geografia, e o Alexandre, de Sociologia, falei um pouco também de como que a física aborda a questão do coronavírus, da Covid-19, quais são os estudos que a física tem feito no sentido de combater e de prevenção ao coronavírus. Obrigada, professor Júlio. Tudo bem, professor Bruno? Tudo bem, Daniela. Conta pra gente aí quais foram os temas das suas aulas no ensino fundamental. Ok, primeiro eu gostaria de fazer das palavras do Júlio as minhas palavras também para você que participa sempre do programa. E eu trabalhei com os alunos do 7º ano impactos dos biomas brasileiros. Essa última aula foi especificamente sobre o Pantanal, Cerrado e Caatinga. Trabalhei com os alunos do 8º ano sobre o sistema excretor. Hoje em dia utilizamos o termo sistema urinário, mais especificamente. E trabalhei ótica com alunos do 9º ano, trabalhando aí alguns sistemas, como é o caso de espelhos, lentes, entre outras tecnologias aí relacionadas à luz. Obrigada, professor Bruno. Agora que já relembramos, né, as aulas de física e mais algumas aulas de ciências, vamos passar para as nossas perguntas. A nossa próxima pergunta é do Luiz Fernando, ele é do Colégio Pena Martins, do Rio de Janeiro. Ele faz a seguinte pergunta, ele é do 7º ano e ele está com uma dúvida, por que ocorre o curto-circuito? Muito bem, Luiz. Vamos explicar rapidamente o que é um curto-circuito e como que ele ocorre. O curto-circuito, ele é uma espécie de atalho que vai aparecer nos circuitos eletrônicos, aonde você vai ter uma resistência próxima a zero. Na verdade, pensando em modelo ideal, a resistência seria igual a zero. E quando isso acontece, você vai ter uma passagem de corrente elétrica apenas por esse caminho, certo? E na prática, o que isso pode causar? Duas coisas. Pode causar queima de alguns equipamentos, dependendo da situação, você vai estar eliminando a resistência daquele aparelho ou eliminando parte da resistência elétrica daquele aparelho, por isso queima. Ou pode, em situações mais dramáticas, vamos falar assim, haver um acúmulo de corrente numa determinada fiação que pode provocar, inclusive, incêndios. Eu dei até um exemplo na nossa aula, coloquei lá uma tomada mostrando vários itens ligados na mesma tomada, com benjamins. E aí o que acontece? Você eleva demais a corrente elétrica naquele ponto da sua estrutura de circuito residencial, o fio ele é recoberto por um revestimento plástico, aquele fio vai aquecer, vai derreter o revestimento, e derretendo aquele revestimento, se o metal encosta com outro metal, você vai ter uma faísca. Faísca essa que normalmente é a causa de boa parte dos incêndios que acontecem dentro das casas. Incêndios esses que eu estou falando que não são provocados por chama, geralmente são provocados por curtos-circuitos em redes elétricas. Obrigada. Vamos para a próxima. A nossa próxima dúvida é do Bernardo Lacerda. Ele é estudante do 8º ano da Escola Estadual Tito Lívio de Souza, no município de Betim. Professor Bruno, por que na urina há presença de sais? Obrigado, Bernardo, por sua pergunta. Bom, na urina há presença, além dos materiais tóxicos para o nosso corpo que devem ser eliminados, que é o caso da ureia, da creatinina e outros produtos tóxicos, temos também na urina alguma quantidade aí de proteínas,
Você pode encontrar glicose na urina e sais. O que acontece é que o sistema excretor, ele com uma filtragem apenas, ele não vai retirar tudo que tem no sangue de excretas. E quando no meio dessa filtragem, passando pelos túbulos que tem dentro dos rins, mais especificamente no néfron, parte desses materiais que o seu organismo não quer jogar fora, ele é recuperado, ele passa para os vasos sanguíneos antes de formar a urina final que tem os componentes tóxicos. E esses sais, eles vão estar presentes aí, uma parte deles não vai ser reabsorvida e vai ser eliminada na urina. Mas é importante saber que é fundamental eliminar uma certa quantidade de sais, porque isso mantém, inclusive, a nossa pressão sanguínea. Lembrando que quando a gente tem muito sal, a gente se alimenta com muito sal, a tendência é aumentar a pressão sanguínea. Então, também é importante eliminar sal para controlar a pressão sanguínea. Obrigada, vamos para a próxima. A nossa próxima dúvida também é para o professor Bruno, é uma dúvida de 9º ano, é do Gustavo Lopes, ele é estudante da Escola Estadual Germano Pedro de Souza. Professor Bruno, de alguma forma, os gases podem afetar a trajetória da luz? Gustavo, muito obrigado, espero que você participe sempre aí com a gente. Sim, os gases podem afetar a trajetória da luz. Vou te dar um exemplo bem clássico. A luz solar, quando chega na Terra, a luz tem que atravessar a atmosfera. E a atmosfera, ela tem uma densidade de gases maior do que o que você tem no espaço, né, que nós consideramos o vácuo. Quando essa luz, então, atravessa de um meio menos denso para o mais denso, que no caso do espaço para a atmosfera, ela vai sofrer um desvio, que nós chamamos de refração. Então, a luz pode sofrer refração, sim, vai sofrer um desvio, ela vai atravessar a atmosfera, uma parte dela vai até ser refletida, mas uma parte vai atravessar a atmosfera e, ao passar para esse meio, ela vai ser desviada. Então, esse aí seria o fenômeno de refração, e aí a luz teve a trajetória alterada por gases. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida no telão é uma dúvida de 3º ano. Professor Júlio, como são fabricados os resistores usados nos circuitos? Pergunta interessante essa, viu? Muita gente não sabe exatamente como eles são fabricados. Bom, existem duas maneiras da gente fabricar esses resistores. Quando a gente pensa ele como um componente eletrônico que você encontra em placas de circuitos, normalmente esse resistor é feito de carvão, ok? Normalmente. Mas quando a gente pensa nele como um outro tipo de elemento que você encontra em aparelhos eletrodomésticos, como por exemplo chuveiro, ferro de passar, sanduicheiras, aí você usa um metal, eu confesso que realmente não sei exatamente qual metal que eles usam, mas com certeza é um metal que tenha baixa resistividade, só a gente lembrar da aula de segunda lei de Ohm, que eu dei na semana passada. A gente pega um material que tem baixa resistividade para que ele possa conduzir a corrente elétrica e gerar o calor, né? Então aí depende muito da finalidade que esse resistor vai ter. Se ele for um elemento para apenas controlar a intensidade de corrente no circuito, normalmente se usa o resistor de carvão. Quando você pensa nele para usar o efeito Joule, que é o calor que é produzido pela corrente elétrica com alguma finalidade, aí a gente usa algum tipo de metal para poder fazer essa construção, tá? Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida no telão é uma dúvida de 7º ano. Professor Bruno, o turismo prejudica o Pantanal? Bom, com certeza o turismo está relacionado com o aumento das queimadas no Pantanal e também com o aumento da caça indiscriminada, da pesca predatória também, porque aquela pessoa que não vive ali, que vai visitar, às vezes não está acostumado com as normas que são seguidas ali, com as leis que estão em vigor ali, e também a migração. Muitas pessoas que se mudam para o Pantanal e começam a trabalhar com pecuária e para isso primeiro provocam algumas queimadas, algum desmatamento, e isso tudo vai influenciar no Pantanal. É importante saber que a maioria das queimadas são queimadas produzidas pelo homem e não queimadas naturais, não são incêndios naturais. Então influencia muito, sim.
Ok, vamos para a próxima. Uma dúvida agora é de terceiro ano. O que é o fenômeno da supercondutividade? Outra pergunta bem interessante, viu? Esse fenômeno está relacionado com materiais que possuem resistência elétrica muito próxima de zero. Não confundam a supercondutividade com o curto-circuito, tá? Porque o curto-circuito, ele é uma situação aonde a resistência elétrica torna-se praticamente igual a zero por algum fator. Um fator geralmente externo, ou algum componente que fechou um caminho, ou algum inseto. Inclusive, há uma curiosidade legal aí que eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes a gente fala a palavra bug para alguma coisa na tecnologia, quando para de funcionar. Mas de onde veio essa palavra bug? Qual é a origem disso? Tem origem a um problema que aconteceu lá nos primórdios da informática, na década de 50, se eu não me engano, quando os computadores ainda eram estruturas muito grandes, né? Eram muito grandes e de processamento muito pequeno quando comparados com os dispositivos atuais. Um belo dia aconteceu uma situação de uma máquina dessas, um computador desses, simplesmente parar de funcionar. E os engenheiros procurando, tentando encontrar o que aconteceu para aquele computador parar de funcionar. Viram todos os cabos, tudo normal. Quando, de repente, o que eles encontraram? Tinha um inseto preso a uma parte da estrutura do computador. Inseto em inglês é bug, né? Então, esse inseto ele fechou um curto-circuito no computador que fez ele parar de funcionar. Então, hoje em dia a gente usa a palavra bug, mas talvez muitos não saibam a origem, né? Bom, voltando para a pergunta da supercondutividade. Existem alguns materiais que, quando você abaixa a temperatura deles a valores próximos ao zero absoluto, eles funcionam com uma resistência elétrica praticamente igual a zero, ou seja, permitem uma condução da corrente elétrica com grande facilidade. Esses estudos começaram a ser feitos no princípio do século XX, né, e se trabalhavam com materiais com temperaturas, como eu disse, muito próximas de 0 Kelvin, que é o zero absoluto. Hoje em dia, os cientistas eles buscam encontrar ligas cerâmicas ou ligas metálicas que consigam trabalhar com temperaturas não tão baixas, mas também não são tão elevadas. Hoje nós falamos aí de temperaturas na faixa de 150, 160 Kelvin, tá, gente? Não confundam 150 Kelvin com 150 graus Celsius. 150 Kelvin ainda é uma temperatura muito baixa se a gente pensar num ambiente, mas já é uma temperatura muito alta quando a gente analisa esse fenômeno da supercondutividade. Pode ser que daqui a algumas décadas a gente encontre materiais que forneçam essa capacidade e possam aumentar significativamente a velocidade de processamento dos equipamentos elétricos. Então, a supercondutividade está relacionada a isso, a ganho de desempenho de materiais. Tá ok? Ok, vamos para a próxima. No telão, nossa próxima dúvida é uma dúvida de 8º ano. Professor Bruno, o que acontece se o sistema excretor falhar? Ótimo. Bom, o sistema excretor, todos os sistemas são muito importantes para o nosso corpo, obviamente. Mas eu posso dizer que o sistema excretor é muito, muito importante para manter tanto a pressão sanguínea. Então, se o sistema excretor falhar, provavelmente você vai ter um aumento da pressão sanguínea, até mesmo porque na pergunta anterior aí, um colega enviou uma pergunta perguntando por que tinha sal na urina. Então, se você começa a acumular sal no corpo, você tem um aumento da pressão sanguínea. Você também começa a acumular água no corpo, então isso vai provocar inchaços nas mãos, nos pés, e outras consequências muito graves. Certamente, uma falha total do sistema excretor vai te obrigar a fazer o que nós chamamos de hemodiálise, né? Que é seu sangue vai ter que passar por um aparelho para ele tirar essas impurezas do seu sangue e depois desse aparelho esse sangue é devolvido para o seu corpo. Se você não fizer essa hemodiálise, no caso de uma falha total, infelizmente essa falha vai levar a pessoa a óbito. É realmente muito grave. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida, o aluno preferiu não se identificar, mas ele é estudante da Escola Estadual Adelaide Bias Fortes, município de Barbacena. É uma dúvida de 8º ano. Como se formam as pedras nos rins? Obrigado a você, aluno, que fez essa pergunta. Bom, existem vários tipos de sais que estão relacionados com pedras nos rins e existem também vários compostos que formam uma espécie de cristais. Um muito famoso é o cristal de ácido úrico, e as pedras nos rins podem ser formadas desses cristais de ácido úrico. Apesar do ácido úrico não ser o principal produto da nossa
excreção, nós usamos muito, nós excretamos muito a ureia, nós também temos ácido úrico. Então, você pode ter uns cristais, que é quando você acumula esse ácido úrico, ele vai formando pedrinhas. Pode ser. Tem também cristais de oxalato de cálcio também, que se você olhar no microscópio, parece um diamantezinho, chega a ser bonito, mas não é nada bonito quando está interrompendo lá a passagem, o fluxo normal dentro dos seus rins, dos túbulos dos seus rins. Então, basicamente, as pedras nos rins é isso, acúmulo normalmente de alguns sais ou algum material que se formou ali, que foi ficando cada vez maior, formando um grumo que vai interromper a passagem do líquido ali nos túbulos renais. Obrigada. Vamos para a próxima no telão. É uma dúvida de terceiro ano. Fusíveis e disjuntores podem ser usados para evitar curtos-circuitos? Na verdade, não, porque o curto-circuito ele é provocado normalmente por um agente externo. Os fusíveis e disjuntores são elementos de proteção que a gente encontra em circuitos elétricos, que têm diferentes formas de funcionar. O fusível, ele funciona quando uma corrente elétrica muito elevada entra no meu circuito elétrico, esse material ele tem um baixo ponto de fusão, ele vai se romper para abrir o circuito. Abrindo o circuito, deixa de haver circulação de corrente elétrica, protegendo o meu equipamento. O disjuntor, ele funciona de uma forma parecida, também com sobrecarga de corrente, só que ao invés dele se romper e abrir, você ter que fazer a substituição, o disjuntor ele é uma chave, que quando ultrapassa um determinado valor de corrente por ali, ele vai abrir o circuito também, impedindo que haja queima de outros equipamentos. Normalmente, esse tipo de equipamento, tanto fusível como o disjuntor, ele é utilizado para evitar picos de energia elétrica. Às vezes acontece o seguinte, você tem uma instalação elétrica mais antiga, onde está todos os equipamentos ligados nessa mesma estrutura. E aí você vai ligando um monte de coisas na sua casa. Isso acontecia muito em residências mais antigas. Eu lembro quando eu morava no interior de Minas, eu morava numa casa onde tinha 2 banheiros e se você ligasse os 2 chuveiros ao mesmo tempo, acontecia da energia elétrica cair. Ela caía por causa de quê? Porque ultrapassou um valor da corrente limite do meu disjuntor, o disjuntor abre para proteger o circuito elétrico da sua casa, impedir uma situação onde pode acontecer até o curto-circuito sim, mas não vai acontecer porque ele protegeu. Então, quando eu falo que não, nem o disjuntor nem o fusível protegem do curto-circuito, porque eles vão impedir isso muito antes de acontecer. O curto-circuito, normalmente, ele está associado a agentes externos, tá? Não a agentes internos. Só por isso que eu falei que não, tá bom? Vamos para a próxima. Uma dúvida aí também sobre curto-circuito, é uma dúvida de terceiro ano. Curtos-circuitos são perigosos em todas as situações? Não necessariamente, tá, gente? E aqui eu falo várias vezes que o curto-circuito é algo perigoso, mas em determinadas situações pode não ser perigoso, pode até ser necessário. Normalmente em alguns projetos, aí eu estou falando de eletrônica, tá, gente? Em alguns projetos de placas de circuitos impressos, eles colocam alguns pontos onde se tem curtos-circuitos para poder facilitar às vezes o escoamento de energia. Mas isso é uma coisa muito pouco comum no que a gente vê na física, nos exercícios. A gente pode ter curtos-circuitos em exercícios, por exemplo, onde você vai ter parte do circuito deixando de funcionar. Você às vezes liga um amperímetro, por exemplo, em uma determinada parte do circuito em paralelo. A gente falou em uma aula anterior, até foi uma pergunta que surgiu em uma aula anterior, se o amperímetro ligado em paralelo, ele sempre vai queimar. Nem sempre. Se você liga ele em paralelo apenas a um componente do circuito, o que vai acontecer? É um curto-circuito. E nesse caso não vai queimar o equipamento, muito menos provocar um incêndio ali. Vai apenas deixar uma parte do circuito inoperante. Tá? A gente às vezes encontra circuitos onde você fechando uma chave, você gera um curto-circuito. Gerou o curto-circuito, mas não vai queimar o equipamento, não vai provocar nada muito grave, vai apenas deixar uma parte desabilitada, apenas isso. Obrigada, professor Júlio. Chegou a hora de mais uma pequena pausa.
Participe você também do Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Débora de Mendonça, de Química, e do professor Bruno, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Júlio e você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí! Diariamente levamos até você as notícias da sua cidade, do seu estado. Entrevistas e a repercussão dos fatos em 2 edições diárias. Jornal Minas, de segunda a sexta, 13h e 19h30. Olá, você aí de casa gosta de viajar? Tá sentindo falta? Então não pode perder o BG de Casa em Casa desta quinta. Vamos saber como anda o setor de turismo em tempos de isolamento social e quais os planos para depois da pandemia. Nosso encontro é às 5h30 aqui na Rede Minas e a gente espera você. Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença dos professores Débora de Mendonça e Bruno Galvão, da área de Ciências da Natureza. Seja bem-vinda, professora Débora. Obrigada, Dani. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você liga e manda sua mensagem para a gente, vamos relembrar as aulas de Química. Professora Débora, tudo bem? Oi, Dani, tudo jóia. Conta pra gente aí, qual foi o tema? Um tema, não é isso? Isso, hoje nós tivemos só uma aula. Antes eu quero só aproveitar, e assim com os meus colegas, e agradecer vocês, alunos, que têm participado, enviado suas perguntas, né, entrado em contato aqui com a rede, e vocês têm agregado muito. Então eu quero continuar vocês, alunos, pais, incentivem seus filhos a estarem participando conosco desse momento. Bom, na aula de hoje nós demos continuidade aos modelos atômicos. Então nós trabalhamos com os modelos de Rutherford e o modelo de Bohr, explicando, por exemplo, alguns fenômenos como os fogos de artifício e as luzes de neon. Então, eu trabalhei bem a questão histórica mesmo, mostrando que essa contribuição não foi feita apenas por um cientista, mas vários cientistas ao longo de um período, e que houve ali várias propostas de como seria o modelo atômico e até chegar na proposta de Bohr,
que é muito importante e é onde a gente vai dar continuidade no próximo volume do PET. Obrigada, professora Débora. Agora que já relembramos, né, a aula de Química, vamos voltar para as nossas perguntas. E a nossa próxima dúvida é da Alexia Yarrana. Ela é estudante do 1º ano da Escola Estadual Padre Camargos, aqui de Contagem. Minha dúvida é, como ocorre a produção de luzes após a explosão dos fogos de artifícios? E por que elas podem produzir cores diferentes? Ótima pergunta, Alexia. Muito obrigada pela sua pergunta. Então, os fogos de artifício são queimas, né? São combustão. Vocês vão ver isso, vocês verão isso bem melhor, né? Esse tipo de reação química no 2º ano. Mas o que está acontecendo ali? Ali dentro existem alguns materiais, normalmente metais, que ao receber uma determinada energia, excita esses elétrons e, e por estarem excitados, eles passam de uma camada energética para uma outra mais energética. Ao retornar, eles emitem luz. Então, aqueles fogos lindos que nós vemos, né, principalmente na virada do ano e tudo mais, nada mais é do que essa emissão de luz colorida, essa emissão de onda eletromagnética, dos elétrons retornando às suas camadas. Então, quando você vê uns fogos muito coloridos, é porque existem metais diferentes e isso faz com que as cores mudem. Ok? Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é para Química. É da Letícia Kemily, ela é estudante da Escola Estadual Francisco Bernardino em Juiz de Fora. Ela é estudante do 1º ano. Poderia explicar novamente sobre o modelo de Bohr e as ondas eletromagnéticas emitidas pelos elétrons? Claro. Emily, não é isso? Isso. Não, Letícia, desculpa. Isso. Letícia, muito obrigada, Letícia, pela sua pergunta. Então, no modelo atômico de Bohr, ele pega exatamente a proposta de Rutherford e trabalha com ela. Então, diferente dos outros modelos, onde havia um tempo muito maior, né, entre as propostas de um a outro modelo, ali Rutherford trabalha especificamente, Bohr trabalha especificamente em tentar sanar algumas deficiências que já nasceram na proposta de Rutherford. Então, uma das questões era a estabilidade do átomo. Bom, se nós existimos, quer dizer que a matéria constituída de átomo, ela é estável, ou seja, ela existe. Dentro do modelo de Rutherford, havia um problema. Por quê? Ele considerou o modelo planetário. Então, o núcleo seria estático e os elétrons estariam em movimento ao redor dele. O que se sabia na época é que elétrons em movimento de forma acelerada emitia luz, né, que seriam os fótons, ou seja, ondas eletromagnéticas. Quando um corpo ele emite algum tipo de energia, seja calor, seja em forma de ondas, o que vai acontecer? Ele vai perder energia. Então, o elétron que estivesse em movimento, ele emitiria essa onda eletromagnética, vai perder energia e iria para uma segunda camada mais próxima do núcleo. Ele continuaria em movimento, ele vai perder energia por estar em movimento e cairia para uma camada mais próxima ainda do núcleo. Isso iria acontecer sucessivamente até com que ele chocasse com o núcleo. Ou seja, o átomo simplesmente ia deixar de existir, mas não é o que acontece hoje. Então, o que Bohr vem trabalhando? Ele observa através de alguns experimentos, mas ele não consegue concluir. Então, ele coloca postulados. Posteriormente, outros cientistas conseguiram, já com uma tecnologia um pouco mais avançada, criar experimentos que pudessem comprovar esse postulado de Bohr. Então, Bohr ele estabelece, por exemplo, que esses níveis eles seriam níveis quantizados. Então, ou seja, o elétron ele está no nível e tem uma determinada energia. Ele recebendo essa energia, ele não sai ele não sai do átomo, ele simplesmente pula para uma outra camada e depois ele libera essa energia e volta para a camada anterior. Ou seja, isso sana o problema da estabilidade ali do átomo de Rutherford. Sobre as ondas eletromagnéticas, o que vocês têm que pensar é o seguinte: quando o átomo ele retoma para a sua camada de origem, ele emite então essa onda eletromagnética e dependendo do elemento ele pode gerar uma certa tonalidade de cor, ok? Ok, entendido, né, Letícia? Vamos para a próxima. A próxima dúvida é uma dúvida de 9º ano. Professor Bruno, fale sobre o olho humano. Ok, o olho humano é uma estrutura bastante complexa.
Eu acho que eu vou fazer um desenhozinho aqui no Flipchart para ajudar a entender um pouco aí. Bom, eu não sou um excelente desenhista não, espero que dê para ajudar. Então vamos supor aqui que você fez um corte dessa forma aqui no olho humano, de lado. Então você está vendo esse olho de lado e aqui você tem o que nós chamamos de córnea. A córnea, então, é a camada mais externa do olho e essa camada, além de proteger o olho, ela já funciona como uma primeira lente quando a luz entra no seu olho. Aqui nós temos aqui no cantinho aqui, ó, a íris. A íris, que já está ali dentro do olho, essa íris é aqui essa parte que a gente tem a definição da cor dos nossos olhos, né? Verde, azul, castanho. Enfim, a íris ela vai ter um papel importantíssimo, porque esse ponto escuro aqui, ó, vou colocar aqui com outra cor. Esse ponto escuro bem no meio do nosso olho, quando a gente olha de frente a uma pessoa, você se olha no espelho, você vê esse ponto bem escuro, é a pupila. E a pupila, a abertura dela vai ser controlada por essas duas musculaturas aqui, que são a íris. Então a íris é a musculatura que vai controlar a abertura da pupila. Se estiver chegando muita luz nos seus olhos, a pupila então vai se fechar. Se estiver chegando pouca luz, a íris então, essa musculatura vai puxar, vai abrir a sua pupila para que você consiga captar o mínimo de luz possível, você tenha a capacidade de aumentar a sua acuidade visual. Então, essa é a parte aqui que controla a entrada e saída de luz. E logo atrás aqui vem o cristalino ou lente, que funciona como uma lente mesmo, igual você tem a lente de óculos. Essa lente aqui é que vai refletir os raios luminosos que estão entrando, fazendo eles baterem lá nesse fundo aqui, ó. Então, aqui é o cristalino ou lente, vai bater nesse fundo e aqui no fundo que vai formar a imagem. Esse fundo aqui nós chamamos de retina. E da retina ainda sai um nervo que nós chamamos de nervo óptico, que vai levar esses sinais para o seu cérebro interpretar a visão. Obrigada, professor Bruno. A próxima dúvida também é para você. É uma dúvida de 8º ano. Como a bexiga prende a urina? Ok. Bom, agora é sistema excretor, né? Vamos lá. Muitas aulas, muitos temas. Vamos pensar aqui que aqui eu tenho a bexiga. A bexiga ela serve para armazenar a urina e ela é elástica. Ela consegue, com essa função elástica, ela consegue armazenar uma boa quantidade de urina. Em média, 300 ml num adulto. Pode ser mais ou menos, dependendo da pessoa. E na saída da bexiga tem a uretra, que é o caminho que a urina vai fazer para ser eliminado do seu corpo. E nessa uretra aqui, logo na saída da bexiga, tem dois músculos aqui, ó, de um lado e do outro dela, que eles comprimem essa uretra na saída da bexiga. A gente até chama de esfíncter urinário ou esfíncter uretral. E quando ele está apertado aqui, então, ele está impedindo a saída da urina pela uretra. E aí, quando esses músculos aqui se movimentam, abrindo essa passagem, aí a urina consegue passar. E dessa forma, a urina fica retida na bexiga ou é liberada de acordo com essa contração desses músculos que são os esfíncteres urinários. Obrigada, professor Bruno. Vamos para a próxima. No telão é uma dúvida de 1º ano. Poderia explicar o que são nêutrons? Sim. Então, os nêutrons são as partículas que posteriormente outros cientistas, depois que Rutherford propôs ali que o núcleo era feito de cargas positivas e que tinha um tamanho muito pequeno, ficou essa questão de como que as cargas positivas não iriam se repelir, uma vez que eles estariam concentrados numa região tão pequena, ou seja, estariam muito próximos. Então, já tinha-se essa proposta, essa ideia, e aí veio um outro cientista que conseguiu concluir através de um experimento de que existe ainda uma terceira subpartícula no átomo, que seria os nêutrons. Esses nêutrons, eles são o quê? Partículas que ficam no núcleo e não possuem carga. E elas são as responsáveis por manter ali a estabilidade do núcleo, ou seja, impedir que exista ali a repulsão das cargas positivas no núcleo.
Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é do Caio Marcos. Ele é estudante da Escola Estadual Professor Gastão Vale, no município de Bocaiúva. Professor Bruno, quais os problemas mais comuns no cerrado? Obrigado, Caio, por sua pergunta. O cerrado, Bom, primeiro é importante destacar que ele é o segundo maior bioma brasileiro, então trata-se de um bioma muito importante e muito explorado. O cerrado sofre com todos os tipos de impactos ambientais que os outros biomas também sofrem, que a Amazônia sofre: desmatamento, queimada, pecuária, a agricultura, principalmente quando se trata de monocultura, que é quando você planta um tipo de coisa só. Agora, o cerrado tem uma característica interessante, porque o cerrado foi muito explorado do ponto de vista de extração de minério, de minerais, né, de uma maneira geral, e o garimpo. Então, são tipos de atividades que causam muita erosão no solo, causam contaminação de rios, principalmente porque no garimpo é comum se usar o mercúrio na hora de separar os materiais preciosos dos que não são, e isso então contaminou muitos rios e também causou grande erosão no solo. Devo destacar também que acho que de uns 30 anos para cá, aproximadamente, tem crescido muito também a pecuária e a agricultura no cerrado. Então, atualmente, eles têm também tido um importante papel como impacto ambiental na biodiversidade do cerrado e no cerrado tal como ele era antes de ser explorado. Ok, vamos voltar para o telão. É uma dúvida de 8º ano. Precisamos de 2 rins para filtrar o sangue, professor Bruno? Bom, é ótimo ter os 2 rins para filtrar o sangue, mas a verdade é que um rim ele é capaz de dar conta da filtração do sangue. Inclusive, tem pessoas que têm problema em um dos rins só, retira o rim e ela continua vivendo bem. É claro que é importante a pessoa melhorar a alimentação, ter uma alimentação mais regrada, tomando certos cuidados, mas um rim é o suficiente. Muitos acreditam que evolutivamente foi importante ter 2 rins, até mesmo porque os problemas renais são muito comuns, então é uma espécie de step. Então, eu acho que nesse sentido é importante ter esse step, mas um rim dá conta do trabalho. Ok, entendido. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é para a professora Débora, é uma dúvida de 1º ano. O átomo é dividido em quantas partes? Ah, sim. Ao longo, né, das 2 aulas que nós tivemos, finalizando na aula de hoje, nós vimos que a palavra átomo, né, ela surgiu com essa ideia de uma estrutura tão pequena que seria indivisível. Porém, com o passar do decorrer dos anos e essas modificações, essas contribuições que vários cientistas, né, trouxeram para essas elaborações, esses modelos científicos, o que observou é que existiam ainda subpartículas, ou seja, partículas ainda menores que iriam compor a estrutura desse átomo. Então, apesar da palavra átomo significar indivisível, na verdade nós temos então estruturas específicas ali dentro. Então, eu vou falar até o modelo de Bohr, tá? Não estou aqui dentro ainda do modelo atual, que é o que nós usamos hoje. Mas até o modelo de Bohr, o que nós temos de estruturas? Nós temos a eletrosfera e o núcleo. Na eletrosfera existe um espaço vazio muito grande e regiões onde estariam os elétrons que estariam em movimento ao redor do núcleo. Enquanto no núcleo nós temos uma região muito pequena, centrada ali no centro ali do átomo, e aonde eu vou ter, então, as partículas nêutron e prótons, sendo os prótons responsáveis pela carga positiva e os nêutrons sem carga. Então, de áreas, nós temos 2, eletrosfera e núcleo, mas nós teríamos ali 3 subpartículas, que seriam os elétrons, carga negativa, prótons, cargas positivas, e o nêutron, que não teria carga. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 9º ano. Como diferenciar miopia de hipermetropia? Voltamos aí na ótica. Falando de mim, gente, miopia. Eu também. Então, a Débora, Nossa. Se você estiver mentindo, a Débora pode me desmentir aqui. Gente, eu aprendi sobre cristalino por causa disso. A miopia é a dificuldade para enxergar de longe, né, Débora? E quanto à hipermetropia, é a dificuldade de enxergar coisas que estão perto. Eu vou aproveitar aquele olho ali, viu? Vai lá. Rapidamente. Bom, a imagem ela tem que ser formada aqui na retina.
Só que, em alguns casos, essa imagem pode ser formada antes. Os raios chegam até aqui, vamos supor que você está olhando um lápis, aí esse objeto ele vai ser formado aqui. Vou colocar de cabeça para baixo, porque é assim que se forma na nossa retina. Então, o lápis está aqui, você viu um lápis aqui. A luz que bateu nesse lápis refletiu, foi até os seus olhos, porque é assim que a gente enxerga, a luz bate no objeto e vai até seus olhos. E o cristalino, que é uma lente convergente, vai convergir esses raios. E aí acontece de você ter a formação da imagem aqui antes da retina, então você tem miopia, você tem dificuldade para enxergar longe. Aí você precisa de uma lente que, ao invés de convergir os raios, que ela seja divergente, que ela abra esses raios para chegar lá onde tem que chegar. E a hipermetropia é o contrário. Ao invés da imagem ser formada aqui, a imagem se forma atrás da retina. Esses raios foram até lá atrás da retina. Desculpe se ficou um bocado embolado. Então, esses raios formaram atrás da retina. Aí você já precisa de uma lente convergente, uma lente que vai fazer esses raios voltarem a fazer essa imagem ser formada aqui na retina. Então, essa é a diferença de miopia e hipermetropia. Obrigada. Entendida aí, né, Débora? Agora tá. Vamos para a próxima. É uma dúvida de primeiro ano. Professora Débora, o que são íons? Ah, sim, nós trabalhamos isso, né? Então, vamos retomar um pouquinho. Então, o átomo, dentro da estrutura do átomo, nós temos, então, o átomo neutro, ou seja, o mesmo número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. A partir do momento em que eu consigo alterar, arrancar esses elétrons ou acrescentar elétrons a um átomo, eu então formo elementos que são carregados, ou positivamente ou negativamente, e isso nós chamamos de íons. Então, os íons são todos os elementos que são carregados. Isso porque você está acrescentando ou tirando elétrons desse átomo. Se eu tiro o elétron, ele tem uma sobra de quê? De prótons. Se o número de prótons era igual ao de elétrons e eu removi um elétron ou dois elétrons desse átomo, o que vai sobrar é uma carga positiva. Então, esse íon agora vai ser um cátion, ou seja, vai possuir carga positiva. Agora, se por algum motivo esse átomo ele recebe elétrons, ou seja, ele tem agora um excesso de carga negativa, ele passa a se chamar ânion. Então, íons são os átomos que são carregados, que há então essa mudança na sua carga de acordo com a perda ou ganho de elétrons, tá? Então, assim, uma dica que eu dou para decorar é o seguinte, que os íons, eles sempre têm cargas. Se é cátion, o T é como se fosse um mais. Então, o cátion refere-se às cargas, aos átomos de carga positiva, ou seja, que perderam elétron. E os ânions? Você não ganha um ânion todo ano? Parece bobeira, né? Bem bobinho. Mas, ou seja, você está ganhando. Ganhando o quê? O ânion, ele ganha elétron. Elétron é carga negativa? Então, ânion são íons de carga negativa. Espero ter ajudado. Obrigada, professora Débora. Estamos chegando ao fim do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta diretamente para o seu professor. Vale lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Consulte também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E, claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos nossos professores e intérpretes de Libras e, principalmente, a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!